Quem trabalha pela igreja faz muito. Quem reza pela igreja faz mais. Mas quem sofre pela igreja faz tudo. Essa é uma frase muito conhecida do cardeal Van Thuan, ele que foi preso pelo regime do Vietnã, o regime comunista, em 1975. Passou 9 anos na solitária e ao todo deve ter passado em torno de 20 anos preso. Ele seguiu à risca o conselho de Jesus: sede, pois, prudente como a serpente e mais simples como as pombas. Ele conseguiu fazer amizade com o carcereiro, então conseguiu uma garrafinha de vinho, e ele guardava as migalhas do pouco pão que lhe era servido de vez em quando na prisão, e na palma da mão dele ele celebrava a Eucaristia com aqueles fragmentos de pão e gotas de vinho. Ele fez da sua mão o altar de Jesus Cristo, porque Jesus já estava presente no coração dele, o verdadeiro altar ali, no sofrimento dele. Ele unia o sacrifício dele, né, com o sofrimento de Jesus. E é isso que Jesus espera de nós. Sim, e nesse evangelho que está, então, em Mateus 10, 16 e seguinte, ele vai dizer isso mesmo, né, para ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Por que prudente como a serpente? A serpente, ela sempre esconde a cabeça, porque ela sabe que é por instinto, né, natural, de que se esmagarem a cabeça dela, ela morre. Todo o resto do corpo pode esmagar, que não tem problema, mas a cabeça, ela morre. E a cabeça da igreja, nós que somos igrejas, é Jesus Cristo. Portanto, se nós não defendermos a nossa fé, se nós não nos mantermos firmes na nossa fé, e isso ajuda muito também no trabalho, é sair da comodidade, né? Se desinstalar da comodidade do sofá e ir para o trabalho, né? Isso nos ajuda a manter a nossa fé. E simples como as pombas, por quê? Porque nós temos que ser, nessa hora, assistidos pelo Espírito Santo. Porque, a bem da verdade, é claro que quando a gente é ofendido, a resposta imediata é responder na mesma altura, ou mais ainda. Mas aqui que Jesus nos ensina que nós temos que ser mansos como a pomba. Porque o Espírito Santo é a pomba. O Espírito Santo é que vai nos auxiliar nesse momento para responder como o cardeal Van Thuan. Ele não esbravejou, não xingou, nada. Simplesmente ali, todos os dias, né, ele celebrava a sua Eucaristia naqueles fragmentos de pão e gotas de vinho, né? E aqui vai, na sequência, vai dizer: sereis odiados por mim, levado diante dos governadores, dos reis, servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. E nessa primeira leitura de hoje, nós vemos o exemplo de Estevão, né, que foi o primeiro mártir. O primeiro mártir, os judeus, a parte dos judeus, ficaram assim, contrariados, porque ele pregava o evangelho. Ele fazia milagres. Então, eles estavam vendo ali que a concorrência estava na porta deles, né? Então, eles começaram a falar todo tipo de calúnia contra eles, falso testemunho, e ele foi apedrejado. Mas mesmo assim, durante o tempo que ele foi apedrejado, ele pedia para Jesus perdoar, como Jesus pediu na cruz, perdoar eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam matando por ódio, por inveja. Mas mesmo assim, Estevão pede pelos seus algozes, pela alma dos seus algozes. Porque não sereis vós quem falareis, mas é o Espírito Santo que falará em vós. Então aqui, quando a gente dá abertura para o Espírito Santo falar, só que é interessante que a gente quer responder muito rápido. Nem chegou ainda nos nossos ouvidos, tudo a gente quer responder rápido. E a ação do Espírito Santo, ele fala em nós, mas ele fala no coração, ele não fala no ouvido. Então tem um delay, é necessário que a gente respire fundo, espere a inspiração do Espírito Santo para poder responder. É por isso que muitas vezes a gente fala coisas que não quer. Quantas vezes a gente, numa discussão, a gente acaba falando coisas que se arrepende pelo resto da vida. Mas depois que falou, não tem como desfalar, não é? É necessário, então, que nós tenhamos essa prudência, esse amor por Jesus Cristo, né? O irmão entregará seu irmão à morte, o pai o seu filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e o matarão. Que a gente vê que não digamos assim, que Jesus quer que haja morte na família, mas isso aqui é uma consequência natural de quando você defende a fé, né? E
aquelas pessoas que defendem a fé até o fim, essas terão a coroa da justiça. E para cada um de nós é dado uma maneira de testemunhar, seja no nosso trabalho, seja no testemunho que a gente dá na família, enfim. A cada um de nós é dado os meios para perseverar e para testemunhar o amor a Jesus até o fim, né? Provavelmente eu e você não seremos presos por 20 anos, mas a todos os dias Deus nos dá essa oportunidade de sofrer por Ele. E digo mais, Ele tem a obrigação de nos dar essas oportunidades, porque não dá para provar alguém, né, se não colocá-lo à prova. É necessário que nós passemos pelas provas. É necessário que nós soframos pela igreja. Aqui, o cardeal Vandois vai dizer pela igreja, porque ele entende que Jesus é a cabeça da igreja. E nós temos que proteger a cabeça, né, que é Jesus, na nossa fé, como a serpente. A serpente, ela é astuta, né? Ela é astuta, mas ela esconde a cabeça. Então, que nós vejamos nesse dia de hoje esses dois exemplos. O exemplo da mansidão, né, da pomba, mas também da astúcia da serpente. Proteger a nossa fé na humildade do Espírito Santo na hora de responder os ataques contra nós. Deus te abençoe. Coragem.